Olá, meu irmão e minha irmã, bem-vindos, paz do Senhor. Mais uma semana e aqui continuaremos com você estudando a palavra de Deus. Hoje, estudando o tema Cristo entre os filósofos, o Deus desconhecido se revela. Nós vamos estudar aquele momento em que nós encontramos o apóstolo Paulo na sua segunda viagem missionária, no capítulo 17 de Atos dos Apóstolos, quando ele está na cidade de Atenas. E ali nós vamos ver um momento muito importante, pois, afinal de contas, até então, o apóstolo Paulo havia pregado em sinagogas, em praças, havia pregado em diferentes cidades. Já havia enfrentado judeus, já havia enfrentado pagãos, autoridades e até mesmo multidões. Mas agora o Espírito Santo conduz Paulo para um cenário completamente diferente, para ali ele pregar a palavra do Senhor em Atenas. Fique conosco, vamos juntos estudar nesta oportunidade a palavra do Senhor. Tema de hoje, Cristo entre os filósofos, o Deus desconhecido se revela. Texto áureo está em Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versículo 30, que nos diz: Mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, anuncia agora a todos os homens em todo lugar que se arrependam. A verdade prática nos diz que a obra evangelística floresce quando o coração, sensível ao Espírito Santo, discerne os tempos e proclama com ousadia a graça salvadora de Cristo. Nós vamos então estudar Atos dos Apóstolos, capítulo 17, onde nós vamos encontrar aqui um episódio extraordinário da palavra do Senhor sendo exposta ao coração dos homens. Fique conosco para comentar o tema de hoje, professor e presbítero, irmão Jair Cardoso. Bem-vindo, irmão Jair, paz do Senhor. A paz do Senhor, irmão Alex, nossos irmãos, sejam todos bem-vindos. Hoje nós daremos prosseguimento ao estudo que nós estamos realizando, pautado no livro de Atos, né? A partir do capítulo 13 em diante, que nós estamos estudando nesse trimestre. E nós vimos, no momento anterior a essa lição, na lição anterior, na lição de número 4, hoje nós estamos na lição de número 5, em que Paulo ele passa de Filipos, da cidade de Filipos, onde a igreja é implantada, a primeira igreja ali no território europeu, e agora Paulo, então, ele prossegue nessa segunda viagem missionária, juntamente com a sua equipe missionária, juntamente com Silas, com Timóteo e também com Lucas, eles prosseguem. E é interessante que, partindo de Filipos, Paulo vai se estabelecer na cidade de Tessalônica, e ali, em 3 sábados consecutivos, ele vai pregar o evangelho, e ele vai ser ali uma grande perseguição vai iniciar. E interessante, que eu fico impressionado, é que em 3 sábados, em 3 semanas, Paulo implanta uma igreja poderosa ali na cidade de Tessalônica, que vai depois auxiliar Paulo a evangelizar toda a Macedônia e também a Acaia. E Paulo, então, ele funda essa igreja em Tessalônica após uma distância de 160 quilômetros de Filipos. Lembrar que eles saíram de Filipos ali, Paulo e Silas tinham sido açoitados, eles estavam em prisão, e açoites pesados na vida deles, nas costas, no corpo, e eles estão com o corpo dilacerado, e eles estão se deslocando até Tessalônica, 160 quilômetros, isso a pé, isso um trabalho extenuante, uma jornada extenuante, e mesmo assim não perdem o vigor. Chegam em Tessalônica, implantam essa igreja, se levanta um grupo de perseguição de judeus que não concordam com a pregação de Paulo. Paulo, então, ele parte para Bereia. Lá em Bereia, uma próxima cidade, Paulo encontra um terreno amistoso. Os judeus eles vão comparar o que Paulo está pregando com o que a Escritura está dizendo, e a gente vai ser convertida. Mas a perseguição que iniciou lá em Tessalônica, ela chega em Bereia, e Paulo então é conduzido pelos crentes recém-convertidos de Bereia, levam eles então até Atenas. E aí é onde a cidade de Atenas, onde vai transcorrer a nossa lição de hoje. Então Paulo ele parte de Bereia, chega a Atenas, uma cidade que ela é um centro intelectual, uma cidade de destaque no mundo, no Império Romano, estando dentro da Grécia, mas uma cidade tomada pela idolatria e também pela imoralidade. E Paulo observa isso através de vários altares levantados para esses deuses ali na cidade de Atenas. E Paulo se comove, ele se sente ali incomodado até mesmo de ver aquele povo culto, porém distante do Deus verdadeiro. E Paulo, então, cheio do Espírito Santo, ele vai discernir que por trás daquela sabedoria humana
ali corações cheios de carência de salvação do verdadeiro evangelho. Então o apóstolo de Jesus Cristo, ele vai anunciar, o apóstolo Paulo vai anunciar Jesus Cristo entre esse povo despertado pela intelectualidade, pela cultura, um povo que se envolve muito com o desejo de ouvir os filósofos falando, e Paulo vai revelar Deus àquele povo tão expressivo, tão desenvolvido culturalmente, tão desenvolvido filosoficamente, mas porém não conheciam o Deus verdadeiro. Fique conosco, essa lição vai nos ensinar bastante coisas de como o evangelho ele é proclamado e como ele muda a vida das pessoas. Muito bem, meus irmãos, você está no programa Palavras da Verdade. Hoje nós estamos estudando Cristo entre os filósofos, o Deus desconhecido se revela. E nós queremos convidar você para se inscrever no canal, curtir e compartilhar. Fazendo isso, você nos ajuda a chegar a um maior número de pessoas. Muito bem, irmão Jair, vamos ao tópico primeiro, então, o contexto histórico, cultural e religioso de Atenas. A gente percebe, irmão Jair, então, que o apóstolo Paulo, avançando conforme o irmão falou na viagem missionária, chegou a Atenas e ali ele vai trazer a palavra do Senhor. Vemos que a cidade de Atenas ela é uma cidade importante naqueles dias. O que ela representava naquela época, irmão Jair? A cidade de Atenas ela tem um histórico filosófico no Império Grego e até antes disso, no Império Romano, no Império Grego, porque esse período da filosofia grega que ela envolve a humanidade, ela vai de 500 anos antes de Cristo e 500 anos depois de Cristo. Então é um centro filosófico, o berço dos filósofos conhecidos por nós, Platão, Sócrates, Aristóteles, enfim. E também ela é um centro de religiosidade, porque nós vemos uma cidade em volta de buscar muitos deuses, uma cidade politeísta, muitos deuses ali na cidade de Atenas. E Paulo, então, ele fica incomodado realmente de ver um centro cultural, uma cidade tão importante no contexto filosófico, que traz a cultura helenista do Império Grego, né? Recebe essa cultura helenista influenciada pela cidade de Atenas, pelos pensadores da cidade de Atenas, envolve também todo o Império Romano na época de Paulo, com essa filosofia helenista, filosofia grega, mas uma cidade que está em volta de tamanha idolatria. Muitas imagens pelas ruas, muitos templos pagãos para diversos deuses na cidade de Atenas. E nessa viagem, Paulo ele chega na cidade de Atenas e ele mantém o padrão de todas as cidades que ele chega. Ele vai primeiro para a sinagoga dos judeus. Mesmo em Atenas, sendo uma sinagoga pequena, Paulo ele se dirige para lá, para a sinagoga, vai pregar aos judeus e depois Paulo ele vai para a praça pública. Era assim, lá em Atenas, as discussões filosóficas, que o povo tinha uma sede por isso, de conhecer, de ter o conhecimento de novas ideias, novos diálogos, novos discursos. Isso era feito em praça pública. Era um encontro social, essa praça pública chamada de ágora. Então Paulo ia para essa ágora e ali ele via o povo com essa sede de discurso, muitas pessoas discursando, falando de vários assuntos, e Paulo então ali, claramente, ele começa a falar sobre o evangelho de Jesus, ele fala sobre a ressurreição, ele fala sobre Jesus Cristo, ele fala sobre o Deus monoteísta, e não o Deus politeísta ali, que vários deuses, mas ele fala do único Deus verdadeiro ali nessa praça. E trazendo para os dias de hoje, nós temos a ágora, hoje, para nós, são as redes sociais, em que todos nós podemos colocar as nossas ideias, nossos pontos de vista, curtir aquilo que nos interessa, né? Compartilhar aquilo que nos interessa. Essa é a ágora de hoje, a praça pública. Eu lembro aqui na nossa cidade que existia ali aqui na cidade de Juí, na Praça da República, o chamado Senadinho. Era assim porque se reuniam ali pessoas, principalmente aposentados, próximo ali da cabine da polícia, ali na lateral, ali, ficavam ali e ficavam discutindo vários assuntos políticos, várias ideias, e isso acabou
após vir a implantação da rede social. Então, hoje as pessoas estão mais nas redes sociais do que na praça pública discutindo esses assuntos. Mas Paulo se aproveita, então, daquele momento que Deus colocou para ele ali, de estar na ágora, na praça pública, e vai trazer o evangelho para aquele lugar, para aquela gestão, para aquele aglomerado de pessoas. E tem um grupo de pessoas ali que se interessam de ouvir e querem tirar o Paulo desse contexto público e trazer para um contexto mais reservado, e vão conduzir, então, Paulo para fazer esse discurso num lugar mais onde se reuniam os filósofos, as pessoas mais importantes da cidade, para ouvir Paulo falar. Então, Paulo é levado ali daquele local público para o lugar chamado de Areópago, onde estavam ali a elite dos pensadores, dos que tomavam decisão. Comparando, é como se fosse o sinédrio dos judeus, como se fosse a corte suprema de um determinado país. Ali se tomavam as decisões ali administrativas da cidade, ali tomavam as decisões jurídicas e também filosóficas. Então, Paulo é conduzido da praça pública para esse lugar mais reservado, e ele vai trazer, então, ali o discurso para aquela elite da cidade de Atenas. Muito bem, meus irmãos, você está no programa Palavras da Verdade, estudando hoje sobre o Cristo entre os filósofos, o Deus desconhecido se revela, o episódio de Paulo na cidade de Atenas. E, falando em Atenas, o texto nos mostra, o irmão Jair já mencionou, a respeito da cidade que estava entregue à idolatria. Isso é uma coisa que nós vemos que é uma expressão que denomina o aspecto, irmão Jair, de que a cidade toda era dominada por aquele espírito, né? O espírito de ídolos. E aí, conforme o irmão já mencionou, haviam altares em todos os lugares, e há quem diga que, escritores antigos dizem que era mais fácil encontrar um altar, um deus, do que encontrar uma pessoa nas ruas de Atenas, de tanto que isso dominava aquela região. E é interessante que essa cidade, o que imperava nela ali era a filosofia, buscando a ideia da origem da vida, né? Aí havia ali a arte que buscava expressar a beleza, e a religião que buscava fazer o quê? Agradar todos os possíveis deuses criados pela mente humana. Até porque a mente humana, ela é um lugar aonde o coração humano foi gerado por Deus, criado por Deus para adorar. Então, a mente humana, ela constantemente busca fabricar ídolos para adorar. E a gente sabe que a idolatria, ela toma esses aspectos de imagens, de deuses, de imagens de escultura, mas a idolatria, ela é muitas vezes, ela é mais ampla na Bíblia, porque trata-se de tudo aquilo que busca tomar o lugar de Deus na vida do ser humano. Então, a idolatria, ela não consiste em apenas alguém se ajoelhar diante de uma imagem, diante de uma escultura, mas refere-se também a alguma pessoa que coloca algo no lugar onde Deus deveria estar, né? E por isso que a idolatria que a gente vê aqui no contexto de Atenas não era só um problema ali. Hoje nós temos esse ambiente de idolatria na atualidade, mas num contexto diferente, porque os ídolos, na verdade, eles apenas mudaram a fórmula. O inimigo utiliza-se desse interesse do ser humano de buscar algo que lhe dá segurança, que lhe dá paz, que lhe dá direção, para, através disso, fazer com que as pessoas fiquem refém desta idolatria. Então, quando a gente olha, irmão Jair, o ser humano, ele é um ser criado por Deus, criado profundamente para ser alguém devoto, religioso, adorador. E a questão nunca foi se ele adora alguma coisa, a questão é o que ele adora. Irmão Alex, a gente vê que a idolatria é condenada por Deus, e Deus leva tão a sério isso, que ele dá a lei a Moisés, e o primeiro mandamento ele diz: não farás para ti imagem de escultura, não se dobrará a ela, não se curvará a ela. E importante que em 2 livros, né, no livro de Êxodo, no livro de Deuteronômio também, Moisés ele confirma isso, e Jesus ele vai trazer a confirmação. Somente a Deus adorarás, né? Em vários episódios Jesus fala isso, ele traz
essa palavra, quando ele é confrontado pelo inimigo ali na tentação, né, ele diz: somente a Deus adorarás, não terás outros deuses, e também Jesus confirmando que somente Deus no nosso coração ele deve existir. Então, a idolatria, ela é um princípio, é o primeiro mandamento de Deus, confirmado no Novo Testamento pelo próprio Senhor Jesus Cristo. Isso no aspecto de religiosidade. Agora, a gente falando, nós temos altares que são formados não somente com imagem de escultura, mas também todas aquelas obras da carne que Paulo fala ali aos Gálatas no capítulo 5, né, em diante, ele vai falar sobre aquelas questões, aquela obra da carne que se transforma dentro de cada um de nós como uma idolatria. E o interessante é que diante de Paulo ver todo esse cenário de idolatria na cidade, Atos 17:16 diz que se comovia em si mesmo. E a expressão ali, irmão Jair, se comover, traz no original paraxono, no original grego, que significa ser profundamente provocado, indignado ou agitado interiormente. Ou seja, não se trata de uma irritação apenas humana do apóstolo Paulo, mas de um zelo santo que Paulo trazia dentro de si com relação à verdade e com relação ao Deus que ele servia. E essa indignação que essa palavra traz aqui nesse contexto é o mesmo tipo de indignação que a gente vai encontrar no Antigo Testamento, onde Deus manifestava diante da idolatria do povo. Diante desse desafio do ser humano de saber que o ser humano ele sempre está adorando, a pergunta é o que ele adora, o apóstolo Paulo, quando ele em Atenas vai falar, ele não começa apenas simplesmente condenando os filósofos, mas ele vai observar algo que é importante antes mesmo de anunciar o evangelho ali. Aí a gente vê algo tão maravilhoso aqui, irmão Jair, que é a igreja. Como que a igreja se posiciona diante dessa cultura que ela analisa? Por exemplo, o apóstolo Paulo não viu aquilo ali e já chegou confrontando completamente, diretamente, enfim. Mas ele foi, a partir daquilo que ele conheceu ali, ele trouxe o evangelho de Jesus para aquele povo. E aí a igreja também, ela não deve ignorar aspectos da cultura, mas também ela não deve evitar a cultura, imitar a cultura, né? Nós sabemos que existe uma cultura no nosso país, por exemplo, nós não devemos ignorar ela. Nós sabemos que existem culturas e que são diversas, tendo em vista de que nós temos um país de tamanho absurdo, né? Então, de norte a sul, leste a oeste desse país, nós vemos muitas culturas sendo estabelecidas. A igreja não pode ignorar elas, mas também não deve imitar elas, praticar elas, mas a partir da compreensão dessa cultura, deve-se apresentar o evangelho de Jesus Cristo. Nós, o irmão falou a respeito da nossa cidade de Juí, Rio Grande do Sul, somos aqui a capital internacional das etnias, né? E aí nós temos aqui diversas culturas e nós sabemos que cada origem, cada povo tem a sua forma de crer, de se manifestar, e aí nós precisamos usar de sabedoria para que através desse conhecimento, dessas culturas, possamos transmitir o evangelho de Jesus. E com isso, a igreja, entendendo a cultura, também vai levar o evangelho a essas culturas, né? Até porque o evangelho de Cristo, ele é universal, de alcance transcultural, irmão Jair. Uma coisa, irmão Jair, que eu gostaria de destacar também é o aspecto de onde Paulo foi, né? O apóstolo Paulo foi para o centro onde acontecia os movimentos dentro da cidade, que ali havia o comércio, onde as pessoas se reuniam para discussões, enfim. E ali o apóstolo Paulo chegou, e isso me ensina uma coisa, irmão Jair, que é importante, de que, até inclusive o nosso escritor ele traz aqui, que esse movimento revela que o evangelho não se restringe aos espaços religiosos, mas deve alcançar o coração da sociedade. E isso é importante, irmão Jair, porque a igreja precisa estar ocupando os espaços na sociedade, né? E aí a gente sempre tem o pensamento que alguém diz o seguinte, que nós às vezes somos missionários executando uma função, né? E aí nós devemos estar nos hospitais, nós devemos estar nos departamentos públicos, nos departamentos jurídicos. A igreja precisa estar nesses lugares para, nesses lugares, também transmitir o evangelho. Independente das preocupações, né? Então a gente vê aqui Paulo, nessa viagem, ele tem uma ideia de urgência.
porque ele está em Atenas de passagem. O objetivo dele é chegar em Corinto, que nós vamos ver na semana que vem. Mas o que acontece na cabeça, eu tento me colocar na cabeça de Paulo. Paulo sai de Filipos, onde ele sai da cadeia, sai de lá com Silas, onde eles sofreram açoites, chegaram em Tessalônica, foram perseguidos, vieram para Bereia, veio os perseguidores lá de Tessalônica, e agora Paulo é conduzido pelos bereanos até Atenas. Mas tem uma preocupação na vida de Paulo. Ficou em Bereia, ficaram quem? Ficou Silas, ficou Timóteo, e Paulo ficou preocupado. Ele estava em Atenas, mas ele estava preocupado com o que estava acontecendo com a equipe missionária lá em Bereia. Eles tinham sido açoitados, eles tinham sido presos. Então, mesmo Paulo, com uma preocupação dos seus filhos na fé, terem ficado para trás, e ele está em segurança relativa ali na cidade de Atenas, ele se aproveita desse momento que Deus estabelece para ele, que ele está numa praça pública, e ele vai proclamar o evangelho, independente das preocupações que ele tem em relação a esses dois servos dele, dois servos de Jesus Cristo, companheiros dele nessa jornada, na segunda viagem missionária. E aí há uma consciência de quem ele é, na verdade, né? Então ele estava de passagem, estava com suas preocupações, das suas demandas, dos seus planejamentos, mas ainda assim ele não se furtou de ser quem ele era, chamado por Deus para proclamar o evangelho. De anunciar, né? Ele chegou lá em Atenas, irmão Alex, ele não foi se esconder num gueto, ficar escondido porque estava em perseguição. Pelo contrário, ele foi exatamente na sinagoga. Se posicionou na sinagoga. Foi na sinagoga dos judeus, pregou lá, foi num lugar público e pregou também. Então a gente vê assim, essa urgência de pregar o evangelho. Tanto que Paulo, escrevendo depois suas epístolas, ele vai dizer: pregue em todo o tempo, em tempo e fora de tempo. Muito bem. Então é o que nós vimos no tópico 1, então, esse contexto histórico, cultural e religioso de Atenas. Então a gente apresentou aqui esse cenário de Atenas, mostrando Paulo dialogando, não somente na sinagoga dos judeus, mas também na praça daquela cidade. E aí, onde Lucas identificou ali algumas pessoas que se comunicaram com o apóstolo Paulo. E essas pessoas não eram apenas curiosas, mas eram homens que representavam correntes filosóficas do mundo greco-romano, e é o que nós vamos estudar, irmão Jair, no tópico 2, falando sobre os filósofos epicureus e estoicos. E entre os primeiros a confrontar Paulo, na verdade, estavam os epicureus, né? Discípulos de Epicuro, que foi um filósofo que viveu 341, 270 a.C., e o pensamento dele é um pensamento que havia influenciado o mundo antigo e em muitos aspectos, como nós vamos ver aqui, influencia até os dias de hoje. O que nós podemos comentar, irmão Jair, sobre esse contato do apóstolo Paulo com os filósofos epicureus e estoicos? Ali na Ágora, na praça pública, Paulo, então, ele no seu discurso vai chamar a atenção de dois grupos filosóficos, duas correntes filosóficas, duas escolas filosóficas ali presentes em Atenas, no mundo grego. E esse, como o irmão Alex falou, os epicureus e os estoicos. Os epicureus, eles têm uma linha de pensamento voltada para uma idolatria que muito presente hoje em dia, que é voltada para o prazer imediato. A vida se vive uma vez só, trazendo o pensamento deles. A vida se vive uma vez só e tem que aproveitar a vida e tem que tirar o prazer da vida o máximo possível, porque daqui nada se leva. E um outro ponto dos epicureus é que não havia vida após a morte. Morreu, acabou tudo. Então, no pensamento deles era isso. Então, podia viver de qualquer maneira, não ter esse problema de pecado, pode viver na promiscuidade. O importante é não sentir dor, o importante é não sofrer, o importante é ter prazer. Para o epicureu, era isso, essa corrente filosófica. E ela está presente hoje, né, em muitos corações, e muitas pessoas têm esse pensamento de que tem que realmente curtir a vida porque terminou aqui, não tem mais nada. Né, no pensamento dessa corrente que Paulo vai contestar exatamente com o quê? Com a ressurreição de Jesus Cristo. Paulo vai trazer o evangelho verdadeiro, vai trazendo uma confrontação a esse pensamento, mostrando que haverá sim uma ressurreição de corpos, assim como houve de Jesus Cristo, e haverá também para toda a humanidade. Então, essa visão desses epicureus, ela confrontava, ela colidia com o evangelho. E Paulo não se furtou em trazer a verdade. E a outra corrente, que são os estoicos, eles acreditavam que Deus ele não era uma pessoa, um ser pessoal, mas sim uma força impessoal.
também nós temos nos dias de hoje, né? A gente vê assim, o universo tem falado comigo, o universo tem se movido, né? Isso vem uma força impessoal, que Deus então não é uma pessoa como a Bíblia descreve, né? O Deus verdadeiro que a Bíblia descreve, ele é uma pessoa, ele tem pensamentos, ele tem razão, ele tem emoção, tudo que a Bíblia descreve a respeito de Deus. E também aqui os estoicos, eles confrontavam que não existia a imortalidade da alma, né? Então eles acreditavam que a alma também ela se extinguia, confrontando exatamente com o Evangelho, e Paulo vai falar sobre a vida eterna, sobre a salvação eterna, sobre a condenação eterna. Então, diante desses dois grupos, Paulo é chamado lá da praça e levado agora para o Areópago, aquele lugar em que se designava ali o conselho de sábios atenienses, e ali o Evangelho tem um efeito que traz em todas as pessoas. A palavra traz esse efeito. Ela vai confrontar. Alguns ali, ouvintes no Areópago, eles vão desprezar o que Paulo está falando, vão dizer que ele é um paroleiro, é um falador, que ele trazendo para os nossos dias um discurso político que vem em mente um monte de coisa, fala um monte de coisa, sai e deixa lá todo mundo em dúvida, né? Na esperança de uma falsa esperança. Então, eles trazem essa ideia de Paulo, alguns dizem isso de Paulo, mas, outro lado, a conversão, há pessoas ali que acolhem o Evangelho e querem ouvir mais. Então, o confronto houve, pessoas não aceitaram o que Paulo falou, mas houve outras pessoas que se converteram. Inclusive, a Bíblia ela dá o nome ali de duas pessoas que se convertem, que aliás, dá o cargo, que é o aeropagista, que trabalha ali, né, que faz parte desse conselho de sábios, e sua esposa, Dâmaris. Então, esses se convertem e tantos outros se convertem diante dessa pregação de Paulo ali naquele ambiente de elite. Muito bem, meus irmãos, então, vemos aqui o apóstolo Paulo tendo contato, então, e transmitindo a palavra a esses homens, e aí vemos aí o irmão Jair expondo sobre o que pensavam esses filósofos acerca de algumas coisas que o Evangelho de fato vem e confronta, né? E aí uma das coisas destacadas pelo irmão Jair é a busca pelo prazer e pela tranquilidade, né? Porque eles, na verdade, eles defendiam não apenas uma vida de excesso, de viver, como se não houvesse de enfrentar algo no futuro, mas viver da ideia de que a vida se leva àquilo que se vive, né? Como se diz o poeta, entre aspas, né? Viver hoje como se não houvesse amanhã. Mas não somente isso, eles ensinavam também que o grande objetivo deles era viver uma vida de tranquilidade na sua alma, uma vida que não tivesse medo, que não tivesse perturbação, que não tivesse sofrimento. Só que o problema de tudo isso, irmão Jair, é que tudo isso que eles pensavam era um pensamento sem Deus. Porque para os epicureus, se os deuses existissem, eles então seriam indiferentes aos seres humanos. Eles estariam num outro patamar dos quais não poderiam se conectar com o ser humano. Eles não poderiam governar a história, não poderiam julgar, não poderiam intervir na vida dos seres humanos. O fato é, irmão Jair, que esse epicurismo trazia a ideia do evite a dor, evite o sofrimento. E aí vem o Evangelho de Jesus Cristo, e o Evangelho genuíno de Jesus nos convida a tomar a sua cruz e segui-lo, né? O Evangelho jamais vai prometer uma vida sem sofrimento. O Evangelho e Jesus nunca disse que nós deveríamos segui-lo sem cruz. Jesus deixou muito claro isso, né? Mas existe essa diferença então aqui, que o epicurismo oferecia na sua filosofia uma tranquilidade sem Deus. E o que o Evangelho oferece? Paz com Deus. Nós falamos assim de tomar sua cruz, não falamos do Evangelho fatalista, que todo que se converter ao Evangelho, ele vai estar em sofrimento, vai estar em agonia, mas não é assim. A questão é que, como crente, como anunciador do Evangelho, nós vamos ter rejeição. Assim como Paulo teve aqui. Rejeição, a palavra que ele pregou sobre ressurreição, pessoas não aceitaram a mensagem dele, mas outros aceitaram. Então a gente vê assim que o Evangelho, sim, nós vamos sofrer pela causa de Jesus Cristo. Porque quando nós temos o coração voltado para a mensagem do Senhor, para o Espírito Santo, nós vamos nos compadecer daqueles que estão envoltos em idolatria. Esse é o sofrimento. Esse é o sofrimento que Paulo sentiu ali, que Jesus disse, no mundo tereis aflição. Nós vamos ter aflição porque nós vamos ver pessoas rejeitando a mensagem do Evangelho, rejeitando a paz, rejeitando a comunhão
rejeitando a verdade. E esse é o sofrimento. Então, nós falamos de um evangelho, não é um evangelho fatalista, que nós nos convertemos, vamos sofrer as agonias da terra. Não, nós vamos ser, sim, em Cristo, sem Cristo nós não podemos fazer absolutamente nada. Mas o evangelho diz que em Cristo nós somos mais do que vencedores, para a glória de Deus Pai. Muito bem, irmão Jair, e é verdade, quando Jesus fala, tome cada dia a sua cruz e siga-me, uma das coisas que nós sabemos que o sofrimento que nós carregamos na nossa vida, um desemprego, uma enfermidade, uma doença, isso não significa cruz. Muitas vezes as pessoas atrelam o seu sofrimento, as suas lutas, suas dificuldades como a cruz de Cristo. Não é isso que Jesus estava falando. Jesus estava falando de uma identificação plena com ele e de uma decisão de segui-lo até o fim. Porque uma das coisas que se sabia de alguém que estava carregando uma cruz é que aquela pessoa já não tinha mais volta. Por isso que a pessoa às vezes era exposta, inclusive, conforme Jesus foi, esbofeteado, o povo cuspiu nele. Por quê? Porque sabia que para aquele que estava carregando a cruz já não tinha mais saída. E Jesus está convocando aqueles que querem segui-lo a estar prontos para ser rejeitado pelos homens, rejeitado e receber, inclusive, afrontas pela causa de Jesus Cristo. É bem verdade, irmão Jair, que às vezes o sofrimento de alguém pode se tornar, em algum determinado, a decisão de carregar ou não carregar a cruz. Por exemplo, uma pessoa ela está enfrentando uma crise financeira. Ela está vivendo um momento de dificuldade. E aí surge, na caminhada dela, a opção de permanecer fiel ou não. Por exemplo, vem ali uma proposta que vai contra os princípios bíblicos, contra o princípio da palavra do Senhor, e ali é aquele momento. Ele rejeita aquela proposta, continua no sofrimento financeiro, por exemplo, mas não larga a sua cruz. Então, atrelar a cruz de Jesus, quando Jesus diz, vinde a mim, vinde após mim, né? Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. A cruz não é o sofrimento em si, embora às vezes o sofrimento pode nos fazer a ter as decisões diárias que temos de tomar a nossa cruz todos os dias. Então, Alex, é tão verdade o que tu tem falado, que Jesus, escrevendo, manda o anjo escrever à igreja que está em Esmirna, que está lá no livro do Apocalipse, no capítulo 2, que ele manda dizer para aquela igreja, tereis uma aflição, uma tribulação de 10 dias, significando um período ali de sofrimento que aquela igreja teria, de perseguição por causa do evangelho, mas Jesus diz assim, ser fiel até a morte. E aí a gente vê o período de perseguição da igreja, que esse período vai ocorrer a partir do ano 100 depois de Jesus, até o ano 300, ali, um período em que a igreja é perseguida pelo Império Romano, em que a igreja de Jesus é tida como inimiga, porque está declarando que Jesus é rei e não o imperador. Então ela vai ter uma grande perseguição, onde nós vamos ver que muitos crentes são mortos ali pelo evangelho de Jesus Cristo, não negando a sua fé. Carregando, então, nesse sentido, a fé verdadeira em Jesus Cristo, mantendo-se fiel, e aí a promessa de Jesus é dar-te-ei a coroa da vida. É interessante, irmão Jair, que os epicureus, eles tentavam eliminar o sofrimento. Já o evangelho dá sentido ao sofrimento. Então, por isso, ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. O sofrimento, nesse caso, das perseguições, por razão do evangelho de Cristo, trazia para eles uma esperança que estava além do sofrimento. Porque para os estoicos, os epicureus, o sofrimento não tinha observância nenhuma. E aí o próprio apóstolo Paulo, ele vai falar sobre o sofrimento e ele diz, aprendi a contentar-me com o que tenho, né? E isso é extraordinário porque o viver em paz e com alegria não está dependente das circunstâncias perfeitas que alguém pode viver. O próprio apóstolo Paulo, ele fala que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, a gente entende que a nossa vida não está aqui nesse mundo sem rumo, sem direção, solto. Deus não é um Deus ausente, mas ele é um Deus... ele não é um Deus transcendente, mas ele é um Deus imanente. Ele está presente na nossa história, na nossa vida, e sabemos que, assim como ele conduziu o apóstolo Paulo aqui nessa segunda viagem missionária, ele querendo ir para a região da Ásia, né? E o Espírito Santo diz, não, peraí, ainda não, eu tenho outro caminho para você. Então a gente sabe que o andar com Cristo, todas as coisas têm o seu significado, não é algo que está à mercê
de uma vida sem Deus, porque o problema todos dos epicureus aqui, dentre tantos, eles não tinham Deus como referência na sua vida, e nós, salvos em Cristo Jesus, a nossa vida, ela é a partir do que Deus é para nós. Então, irmão Alex, a gente vê que toda essa corrente filosófica, ela permanece até os dias de hoje, né? Onde as pessoas elas buscam o prazer hedonista, o prazer imediato. Em quê? Através do relativismo. A pessoa diz assim, não, isso é pecado para aquele lá, para mim não é pecado, eu vou fazer isso porque me agrada o meu corpo. Então aí vai a pessoa, ela vai usar entorpecentes, ela vai fazer o que ela quiser, porque ela julga não conforme os mandamentos divinos, mas segundo a sua filosofia, segundo a filosofia aqui dos epicureus, dizendo que ela precisa ter o prazer nessa vida, e nós vemos isso no relativismo e também no mundo pós-moderno, em que tudo é permitido. E aí o irmão mencionou sobre os estoicos também, que também tinham algo que eles valorizavam muito, era o autocontrole, a disciplina, a coragem, a firmeza, e aparentemente isso aí ela até traz uma proximidade com aquilo que o cristianismo nos proporciona, né? Porque a vida cristã, ela é de domínio próprio e tal. Porém, havia algo que é extremamente diferente, porque os estoicos baseavam tudo isso na força humana. E a gente sabe que o evangelho produz tudo isso, essa disciplina, esse controle, coragem, firmeza, a partir da graça de Deus que opera na nossa vida. Já outra coisa que os estoicos também acreditavam era numa espécie de razão cósmica, mas não era o Deus que a Bíblia nos apresenta e que nós estamos pregando aqui. Eles falavam de tratar-se de uma força impessoal. E, além de tudo isso, o irmão falou sobre o fatalismo, eles eram aqueles que apresentavam uma visão fatalista da vida, pois, afinal de contas, eles apresentavam que tudo estaria determinado e que o homem simplesmente deveria aceitar o seu destino. E aí, a gente vê isso muitas vezes hoje, né? As pessoas dizem assim, isso era para acontecer, né? E aí elas anulam o poder das escolhas delas, das decisões que elas deveriam ter tomadas corretamente, simplesmente resumem, isso era para acontecer, o destino escreveu assim. Mas a gente sabe que o evangelho de Jesus apresenta algo completamente diferente, pois nós cremos na soberania de Deus, no controle de Deus de todas as coisas, e que o mundo não caminha, irmão Jair, num destino sem direção, sem rumo, num destino cego. Os estoicos aqui, eles têm um pensamento até interessante, e a gente vê que muitas vezes ele se confunde com uma verdade bíblica. E através do conhecimento, do discernimento espiritual, a gente vai ver a diferença. Como ocorreu com Paulo, ali na cidade de Filipos, aquela menina, ela dizia, esses homens são verdadeiramente homens de Deus e trazem o caminho da salvação. E ela estava anunciando, e Paulo tem o discernimento, expulsa o demônio daquela menina. Então, assim, a questão de nós termos uma autodisciplina, de decidir algumas coisas, de nós seguir o nosso caminho, de nós, até mesmo, eu estava conversando com uma determinada pessoa, e ela estava me falando que ela conseguiu se livrar das drogas, e eu perguntei como que ela conseguiu isso? Através de uma autodisciplina. Então não deixa de ser uma verdade, ela conseguiu através de uma autodisciplina, mas nós temos que não se sujeita à palavra de Deus, não se sujeita a Deus. E Deus diz assim, lá em Gênesis, para Caim, que assassinou seu irmão, Deus fala para ele, diz assim, o pecado jaz à sua porta, cabe a você cumprir ou não cumprir, ou fazer ou não fazer. Então, a decisão do homem, ela vai estar muito parecida aqui à palavra de Deus, mas existe uma dependência que o ser humano precisa ter, se sujeitar à palavra de Deus, se sujeitar ao evangelho e não ao destino. Né? Como aqui os epicureus, eles, e era para acontecer, aconteceu, e foi assim, e vai ser assim. Os estoicos, isso. Irmãos, o que a gente observa é que esse tipo de filosofia até pode ensinar alguém a controlar seus comportamentos, seus hábitos, mas somente o evangelho de Jesus é que pode produzir transformação, né? E aqui que é um ponto importantíssimo desse contato do apóstolo Paulo com esses homens. Por quê? Os epicureus, eles ofereciam o quê? Prazer. Já os estoicos ofereciam o quê? A disciplina. Mas nenhum deles oferecia perdão. Nenhuma das filosofias, né? E nenhum deles podiam reconciliar o homem com Deus e trazer sobre eles a vida eterna. Ou seja, nenhuma das filosofias apresentava a eles o poder de vencer a morte. E é por isso que Paulo, quando vai conversar com eles no Areópago, não vai, irmão Jair, apresentar ali uma nova filosofia, mas ele apresenta uma pessoa. E ele vai apresentar no Areópago, para aqueles filósofos epicureus, estoicos, onde haviam homens que tinham mentes pensantes, vai apresentar Jesus Cristo.
Muito bem, meus irmãos, você está no programa Palavras da Verdade, estudando hoje sobre o tema Cristo entre os filósofos, o Deus desconhecido se revela. Irmão Jair, chegamos ao tópico terceiro do tema de hoje e nós vamos aqui ver então o discurso de Paulo no Areópago, tendo em vista de que aquilo que ele fez lá na praça chamou a atenção desses filósofos e aí ele foi convidado para vir mais para o centro dos conselhos filosóficos que havia ali, que era o Areópago. O que nós podemos comentar, irmão Jair, sobre esse discurso de Paulo nesse lugar? Fico maravilhado com o Espírito Santo conduzindo Lucas a registrar alguns discursos de Paulo aqui no livro de Atos. Nós já vimos lá em Antioquia da Pisídia que Paulo teve um discurso maravilhoso aos judeus, e agora aqui Paulo ele vai estar fazendo um discurso não mais para um público de judeu que conhecia a escritura do Antigo Testamento, mas agora para um público de filósofos. E ele vai contextualizar, ver o que está ocorrendo e vai mostrar para eles, vai partir ali daquele contexto da cidade para mostrar o evangelho. Então, o Paulo vai dizer, no versículo 22 em diante, Lucas está descrevendo o que Paulo diz assim: estando Paulo no meio do Areópago, disse: varões atenienses, em tudo vos vejo um tanto supersticiosos, porque passando eu e vendo os vossos santuários, achei também um altar em que estava escrito: ao Deus desconhecido. Esse, pois, que vós honrais, sendo não o conhecendo, é o que eu vos anuncio. Então, Paulo, ele observa a cultura ateniense e ele usa essa cultura como ponto de partida, ponto de contato. Ele constrói uma ponte para transmitir a mensagem do evangelho. É chamada a atenção que Paulo não faz ataque àquela cultura, ele não faz ataque à religiosidade deles, ele vai transcrever, ele vai construir pontes revelando a verdade de Deus e anunciando ali com firmeza a sua palavra ali diante daquela cultura adversa que ele está inserido. E ele parte exatamente ali reconhece a religiosidade do ateniense, ele reconhece que existe inclusive vários altares e um altar exclusivo para o Deus desconhecido. E Paulo diz: esse Deus que é desconhecido é que eu venho falar, que eu venho revelar, que vem aqui, que eu vos anuncio. Né? Então Paulo vai usar desse momento, dessa estrutura cultural e vai fazer uma ponte sem ofender, sem ferir suscetibilidades, e ele vai ser muito feliz nesse discurso. Interessante, irmão Jair, a postura do apóstolo Paulo, que não se intimida com o conhecimento que estava naquela cidade ali, né? Porque a postura dele é uma postura de saber a mensagem que ele carrega, né? E para ele, ele não se intimida, porque para ele a autoridade do evangelho não depende da posição social de alguém ou do conhecimento que alguém, não importa quem esteja ouvindo, a autoridade do evangelho de Jesus, ela não tem barreiras que possam suportar. E aí nós vemos aqui, irmão Jair, que um incentivo muitas vezes para nós, nos nossos dias, de que o crente não deve ficar intimidado com aqueles ambientes onde se vive uma certa intelectualidade, né? Aí temos muitas pessoas que estão nos seus meios acadêmicos, estudando suas profissões, enfim. O fato é que a nossa fé, ela não deve temer qualquer tipo de pergunta difícil, porque afinal de contas, a nossa fé tem essa capacidade de responder. A palavra de Deus responde, né? As perguntas mais difíceis, nós encontramos respostas na Bíblia Sagrada. E é por isso que o apóstolo Pedro, ele vai trazer a orientação de que nós devemos estar preparados para dar com mansidão, responder com mansidão àqueles que pedem a razão da nossa esperança e da nossa fé. E a gente sabe que o apóstolo Paulo aqui, nesse ambiente, recebeu chacota, né? Falaram: tu é um paroleiro, né? Já outros ficaram curiosos, já ficaram interessados, e houve também aqueles que receberam o evangelho. O fato é que nós não devemos ter a preocupação de ser aceitos com a mensagem do evangelho em tudo que é lugar. O fato é que alguns vão zombar, outros vão odiar, mas também vai ter aqueles que vão crer no evangelho. E a nossa responsabilidade qual é? A nossa responsabilidade é anunciar o evangelho, a palavra de Deus, com fidelidade, porque o resultado, ele não vem de nós. Não vem da nossa estratégia, do nosso argumento. A gente lança a palavra, lança a semente, mas o resultado é o Senhor que traz. E é por isso que o apóstolo Paulo, vendo todo esse cenário, traz esse discurso glorioso, e ele vai não começar como começava nas sinagogas, no ambiente judaico, falando da lei, falando dos escritos do Antigo Testamento, mas ele vai falar
do quão religiosos eram aqueles atenienses, né? O irmão mencionou o aspecto do apóstolo Paulo, embora estar indignado no seu coração, ele ainda faz um elogio àqueles homens, falando do quão religiosos eles eram, um aparente elogio para eles, para que através disso pudesse anunciar a palavra do Senhor. Agora, uma das coisas que é importante, irmão Jair, é esse cuidado do apóstolo Paulo em ser zeloso pela verdade, mas não conceder espaço para ser agressivo na sua exposição, né? Porque é possível alguém ser confrontado, é possível confrontar alguém com a verdade sem desrespeitar a pessoa. E aí o apóstolo Paulo vem trazendo a conexão com eles a partir do altar ao Deus desconhecido. Isso é interessante, que o apóstolo Paulo, conhecendo a cultura deles, conhecendo a forma como eles pensavam, não permitiu que a cultura deles determinasse a mensagem que ele iria trazer, né? E essa é uma coisa importante, porque a cultura, já falei, ela vai abrir portas para a gente ter conexão de anunciar o evangelho, mas quem salva é o nosso Senhor Jesus Cristo, né? A cultura, ele oferece o ponto de contato, mas a transformação, ela vem a partir do evangelho. E é o que o apóstolo Paulo vai anunciar, e no ponto 2, irmão Jair, nós temos o Deus criador, sustentador e Senhor da história. E aí vai contra aquilo que os estoicos, por exemplo, pensavam, os epicureus pensavam de que não é possível que existisse algum Deus que controlasse totalmente a história dos homens. Diante daquele cenário, Paulo não se pauta de não falar a verdade, ele fala a verdade. E agora ele começa, então, diante daquele cenário de religiosidade, partindo daquele ponto de contato do Deus desconhecido, daquele altar, Paulo vai dizer que esse Deus desconhecido, ele vai descrever, é o que fez o mundo e tudo que nele há. E que Paulo ainda fala, não habita em templos feitos por mãos humanas e nem tampouco é servido por mãos dos homens. Porque esse Deus que Paulo está falando é o mesmo Deus que dá a vida a todos, descreve também a respiração e todas as coisas. Então Paulo está trazendo aqui uma verdade sobre esse Deus que estava ali como um Deus desconhecido. E Paulo continua argumentando, né, nesse discurso dele, ele fala porque nesse Deus nós vivemos, nos movemos e existimos. E que esse Deus ele não leva em conta os tempos de ignorância, mas que anuncia agora a todos os homens em todo lugar que se arrependam. E Paulo, então, ele fecha o seu discurso com um chamado ao arrependimento. E é o que vai trazer, então, essa reação, tanto de um lado, pessoas que aceitam a mensagem de Paulo, e de um outro lado, pessoas que rejeitam e chamam ele de paroleiro. Então, chamam Paulo assim, tentando denegrir a imagem de Paulo. Mas ele permanece fiel ao evangelho, ao fazer o chamado, então, para o arrependimento. E também uma outra coisa muito importante, Paulo anuncia ali uma parte escatológica, anunciando que Deus tem um dia preparado para julgar com justiça aqueles que não aceitam a mensagem de Deus para a salvação. E esse dia, ele é um período, e esse dia também pode ser o dia descrito lá do juízo final. Interessante, irmão Jair, a forma como o apóstolo Paulo estrutura o argumento dele. E quando ele traz aqui, ele traz estruturado em 3 movimentos. Primeiro é o diagnóstico cultural que ele faz, o ponto de contato, como já mencionamos, identificando a religiosidade do povo, o altar ao Deus desconhecido. Então, ali ele faz esse diagnóstico da cultura. Segundo ponto é a apologia teísta que ele faz, porque ele afirma a existência de um Criador que é transcendente e ao mesmo tempo imanente e que sustenta a vida. E aí Paulo utiliza uma expressão profunda, ele diz, nele vivemos, nele nos movemos e existimos. E isso mostra algo que é importante para os filósofos que estão ouvindo o discurso dele, é que mostra o quê? Existe uma providência divina. Existe um Deus que está no controle e trazendo a sua providência, e ao mesmo tempo, se esse Deus existe, exige-se um dever moral dos habitantes da terra. E aí, não fica somente aí, porque senão seria um discurso ainda incompleto. Mas o que ele faz? Ele faz a proclamação do Jesus ressuscitado como prova e como sendo o centro da revelação de Deus e o meio pelo qual o Senhor Deus, o Criador de todas as coisas, chama o homem ao arrependimento. Uma coisa, irmão Jair, sobre
esse sermão, esse discurso do apóstolo Paulo aqui, é que ele apresenta para nós, nos nossos dias também, uma estratégia para nós anunciarmos o evangelho de Jesus, né? Uma estratégia missionária para os nossos dias, pois nós vemos alguns princípios aqui que nós podemos aplicar. Primeiro, o estudo do contexto, né? Conhecer a linguagem e conhecer a preocupação do público aonde nós estamos. Sabemos que quando vamos a um ambiente mais culto, podemos levar a mensagem do Senhor sem mudar a mensagem, mas também temos um tipo de abordagem, assim como nós também, a um extremo de mais carência, também temos ali a mesma mensagem, sem alterar o teor dela e a fidelidade dela, mas com abordagens que sejam a forma de ser compreendida a mensagem. Porque, afinal de contas, o pregador, o anunciador do evangelho, ele precisa facilitar a compreensão, sabendo que a obra quem faz é o Espírito Santo. Outro ponto, irmão Jair, é buscar esses pontos de contatos que são importantes na hora de nós anunciarmos o evangelho. E aí existem diversos pontos de contato, basta a cada um entender o cenário onde está, né? Usar a razão e a história para mostrar Jesus Cristo nela, né? Porque as pessoas às vezes elas vivem essa vida do fatalismo, né? A vida o destino me reservou todas essas coisas, mas nós precisamos, diante disso, inserir a Cristo na história da salvação, da redenção, trazendo saída, trazendo solução, trazendo uma mudança e uma promessa de vida eterna. E outra coisa, irmão Jair, é jamais, independente do cenário onde nós vamos, fazer alguma concessão com relação àquilo que é doutrinário da palavra de Deus. Não é um ambiente que vai formular a nossa mensagem. Nós não vamos fazer uma contextualização diluindo a mensagem onde nós estamos. Pelo contrário, né? Devemos nos manter fiéis à exposição da palavra de Deus, assim como foi o apóstolo Paulo aqui. Irmão Jair, no programa de hoje vimos algo tão maravilhoso que foi esse momento do apóstolo Paulo, que chega conduzido por uma circunstância que lhe é antecedida, e ele ali em Atenas vai trazer a propagação do evangelho. Pessoas vão crer no evangelho, outras não vão crer. O fato é que ele respirava a missão e ele estava na sua segunda viagem missionária, irmão Jair. Paulo aproveita esse momento, anuncia o evangelho ali na cidade de Atenas, preocupado com Silas e Timóteo. A perseguição continua, estão se aproximando já de Atenas, e Paulo, então, ele se encaminha agora para a cidade de Corinto. E somente em Corinto é que ele vai reencontrar com Silas e Timóteo. O que nós vemos nesse episódio, que o evangelho, ele vem para todas as pessoas. Ele confronta todas as classes sociais. Na segunda viagem de Paulo, a gente vê ele chegando na Europa, o evangelho chegando na casa de Lídia, transformando uma mulher rica. Ela muda a vida de uma escrava que trabalhava, adivinhava em favor dos seus senhores ali, que ganhavam dinheiro através dessas adivinhações dela. Nós vemos o carcereiro também sendo convertido, e a casa do carcereiro, toda a sua família sendo convertida através da pregação de Paulo. Nós vemos nessa segunda viagem Paulo fundando a igreja de Tessalônica, pregando aos crentes bereanos, e chegando em Tessalônica, agora em Atenas, e pregando para um público seleto. Filósofos, uma cultura elevada, uma cultura diferenciada, e Paulo não se intimida e ele prega a verdade. Ele faz uma análise da situação, ele vê ali um altar ao Deus desconhecido e ele vai dizer que é esse Deus desconhecido que ele está anunciando. E ele vai descrever esse Deus desconhecido como o criador de todas as coisas, o sustentador de todas as coisas, o que traz a providência de tudo, dando a vida e também a respiração a todas as pessoas e todas as coisas. Paulo cita isso. E então, nós vemos aqui Paulo de uma maneira extraordinária, sendo dirigido pelo Espírito Santo numa sabedoria anexada juntamente com o conhecimento que ele tinha, que ele teve de Deus, e ele teve a sabedoria de transmitir o evangelho verdadeiro que confronta e houve confrontamento, e houve também ali salvação naquela cidade. E nós vivemos dias parecidos, com as mesmas correntes filosóficas influenciando o nosso dia a dia, através da imposição de a vida tem que ser vivida, o prazer tem que ser buscado, a vida se vive hoje porque amanhã ela termina e acabou, daqui nada se leva, e essa filosofia mundana, ela percorre os nossos dias, e nós temos que fazer como Paulo está trazendo aqui. Nós temos que nos voltar
para a verdade do Evangelho, que Jesus Cristo, ele morreu na cruz para expiar todos os nossos erros, todos os nossos pecados, e que ele ressuscitou e que brevemente ele voltará para estabelecer o quê? O seu juízo para toda a humanidade. Deus abençoe a tua vida. Até uma próxima oportunidade, querendo Deus. Meus irmãos, vimos no programa de hoje, então, o apóstolo Paulo anunciando o evangelho ali na cidade de Atenas. E aí nós vemos o escritor Lucas mostrando as 3 reações daqueles que ouviram o evangelho. A Bíblia Lucas nos mostra que alguns zombaram, outros disseram, nós vamos ouvir você outra vez, e a Bíblia também nos mostra que outros creram. E aqui nós aprendemos algo muito importante, que não basta alguém apenas simplesmente admirar o evangelho, ser simpatizante do evangelho. Não basta achar o evangelho interessante. Não basta dizer, olha, um dia eu vou pensar no assunto. Não. Toda vez que alguém adia uma decisão diante de Deus, esse adiamento também é uma decisão que pode trazer sérias consequências. Há pessoas que vivem dizendo, depois eu volto, depois eu penso, depois eu me entrego, mas o evangelho de Jesus Cristo sempre nos chama para uma resposta. E aqui, em Atenas, algumas pessoas responderam positivamente e, quem sabe, alguém que está nos acompanhando agora precisa tomar uma decisão, voltar para o caminho do Senhor, entregar-se mais plenamente ao Senhor, viver de fato o Evangelho de Jesus Cristo, sabendo que no Evangelho de Jesus Cristo não são meios termos, não são viver parcialmente, mas é uma vida totalmente entregue. Jesus disse, quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Que Deus possa nos abençoar e que possamos nos tornar a cada dia mais semelhantes e fiéis ao nosso Senhor Jesus. Deus abençoe sua vida, sua casa e sua família. Nos vemos na próxima semana estudando sobre o tema A Suficiência da Graça na cidade de Corinto. Deus abençoe você. Até lá, na paz do Senhor.